Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma live da nossa igreja e eu quero falar sobre a importância da fé. Eu sei que é um assunto que provavelmente muita gente já citou, já falou aqui, mas como diz Hebreus capítulo 2, é muito importante a gente se agarrar às verdades ouvidas, né? E é interessante que na carta aos Hebreus o autor ele vai falar no capítulo 2, no capítulo 4 e no capítulo 5 sobre ouvir a palavra. E você não só ouvir, mas também praticar. Sabe, existe uma importância de entender a fé. A gente tem que entender que a fé ela é um estilo de vida. A gente vive tempos onde nunca foi tão importante viver uma vida pela fé. A Bíblia fala em Abacuque, em Abacuque eu não lembro agora o capítulo exatamente, mas fala 3 vezes no Novo Testamento e uma vez no Antigo Testamento que o justo vive pela fé. Você que está vendo essa live, abre a sua Bíblia comigo em Hebreus. Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Verso 1. Hebreus 11, verso 1. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos e ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Eu gosto dessa versão da NVT. A fé mostra a realidade daquilo que eu tenho esperado, daquilo que eu tenho acreditado. Sabe, é importante você entender essa verdade espiritual. É importante você entender que você é justificado por Deus através da obra de Cristo. E não só isso, a justiça de Deus em Cristo Jesus trouxe para você um estilo de vida pela fé. É interessante que a carta aos Hebreus, no capítulo 6, olha aqui, eu estou mexendo muito com a carta aos Hebreus, né? Desde o capítulo 2 eu já citei o capítulo 4 e também citei o capítulo 5, e eu vou entrar agora no capítulo 6, onde fala das doutrinas básicas de Cristo, do ensinamento básico de Cristo. Ou seja, o primeiro ensinamento básico de Cristo é o arrependimento de obras mortas ligado ao novo nascimento. E o segundo ensinamento básico de Cristo é a fé em Deus. Sabe de uma coisa, você precisa entender a importância da fé na sua vida. A fé te trouxe até aqui e ela vai te levar mais para frente. A fé te trouxe até aqui, mas ela vai te levar ao seu futuro. É importante você ter um estilo de vida que declara e vive e impulsiona a fé. A Bíblia fala que nós, eu e você, justificados por Cristo, vivemos pela fé. E o que é fé? Fé é uma certeza, fé é uma garantia, fé é uma convicção daquilo que Jesus falou ao nosso respeito é real. A gente tem que entender que cada palavra de Deus, cada promessa de Deus, nós temos de Deus o sim e o amém. Nós temos as promessas, as palavras de Deus, o sim e o amém. Deus é um Deus de fé. Ele criou tudo do invisível ele fez tudo real. Do invisível ele se manifestou no físico. E assim também é o nosso estilo de vida. Sabe, a gente tem que olhar para o nosso futuro e enxergar o nosso futuro como Deus enxerga o nosso futuro. Agora, a pergunta que eu faço para você é: como você tem visto o seu futuro? Como você tem enxergado os próximos passos que você vai dar? Meu irmão, se você não ter fé, não ter um estilo de vida que em fé, você não vai conseguir visualizar nada. Porque os relatórios naturais são negativos. Mas uma vez que você entende que você foi convocado por Deus, chamado por Deus a viver por fé, você não vai viver com base em relatórios naturais. Não vai viver com base em relatórios que você vê e não tem projeção para isso acontecer. Isso é impossível. Eu não vou dar conta. Meu irmão, existe um estilo de vida que Deus convocou você, que Deus me convocou. E esse estilo de vida é pela fé. É importante você entender o que é fé. É importante você entender que fé é uma convicção plena, é uma garantia, é uma certeza das promessas de Deus. É uma convicção a qual você pode andar em cima dela. Não é opcional, não é que talvez vai acontecer, não é que talvez vai se realizar, não é que talvez as coisas vão mudar, não. A fé muda, a fé dança antes da música tocar, a fé manifesta coisas que ainda o seu olho natural não viu, mas o seu coração, o seu homem interior conseguiu enxergar. Sabe, é importante você entender isso. Este é o estilo de vida que Deus te convida, que Deus me convida, o estilo de vida pela fé.
Ah, mas eu ouço tanto sobre fé, falam tanto de fé, e eu não consigo colocar em prática. Eu vou te ensinar algo que tem mudado a minha vida. Existe um livro do Doug Jones que diz Dominando o Silêncio. Você vai conseguir só colocar a fé em prática quando você começar a renovar a mente. É impossível praticar uma vida de fé onde não tem renovação da mente. Então a primeira coisa que você tem que saber, quem você é em Deus. Uma coisa que você descobriu quando você é em Deus, quem você é em Cristo. Ah, eu já sei que eu sou nova criatura, já sei que eu tenho nova identidade, sou nova criação. Ok, então agora você foi convocado a viver por fé. Ah, beleza, vou viver por fé. E o que é fé? Certeza, garantia, convicção. Ok, como que eu vivo essa vida de fé? Renovando a mente. Trocando os pensamentos. Abre comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Romanos 12. Portanto, irmãos, suplico que entregue o seu corpo a Deus. Quem entrega o corpo é você. Ah, eu quero viver uma vida pela fé, me ajuda, ore por mim, meu irmão, é você. O estilo de vida pela fé foi convocado para você. Então entregue o seu corpo a Deus. Por causa de tudo o que Ele fez por vocês, que seja sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem, olha, eu gosto dessa versão que fala isso, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe que Deus o transforme por meio da mudança em o seu modo de pensar, a fim de que você, uma vez que muda a sua mentalidade, uma vez que você transforma a sua mentalidade, entenda essa verdade espiritual. A importância de viver pela fé só vai acontecer quando você começar a renovar os seus pensamentos. Você não adianta saber que você é nova criatura e saber que fé é um estilo de vida não muda a sua vida. Você pode aceitar isso como verdade, mas isso não pode funcionar na sua vida. Saber que você é nova criatura, saber que você possui uma nova identidade, não muda a sua vida. O que vai mudar a sua vida é você saber e entender que através da renovação da mente, da troca de pensamento, entendendo que você não está moldado conforme o sistema desse mundo, conforme os pensamentos desse mundo, conforme a ótica desse mundo. Você não foi chamado para andar com base na ótica desse mundo. Você não foi chamado para andar com base naquilo que o mundo tem dito para você. Você foi convocado a não moldar o comportamento, as notícias, as informações desse mundo e renovar a sua mente, trocar os seus pensamentos. Então a importância da fé na sua vida é que ela vai trazer para você uma mudança de mentalidade. Ela vai mudar a sua forma de ver a vida. É incrível. A gente olha para os evangelhos e a gente consegue perceber que Jesus ele conseguia perceber a fé das pessoas. Fé é algo perceptível. Isso é incrível. Fé é algo perceptível. Fé é algo que você consegue ver. Fé é algo que você consegue observar. Isso é muito incrível. Sabe de uma coisa? Eu vejo nos evangelhos ali, Jesus curando o tempo todo, mas tem duas histórias que me chamam a atenção. A história do centurião e da mulher cananeia. Porque tanto o centurião quanto a mulher cananeia não eram judeus. Ou seja, eles não estavam envolvidos em práticas religiosas judaicas. Eles não tinham dificuldade de olhar para Jesus e ver em Jesus a solução do seu problema. Tanto a mulher cananeia quanto o centurião, quando olhou para Jesus, viu que Jesus era a resposta, Jesus era a solução, e eles vão atrás do seu milagre pela fé. E eles ouvem de Jesus: olha, eu nunca vi fé tão grande como a de vocês. Você vai ler nos evangelhos somente para a mulher cananeia e somente para o centurião que Jesus diz: grande é a sua fé. Ele não fala isso para mais nenhum outro. Agora, o que eu entendo com isso? Eu entendo que às vezes o pensamento religioso, o pensamento a qual eu preciso merecer, o pensamento a qual é porque é assim, porque Deus quis, Deus quer, irmão, você está falando coisas que Deus quer, que Deus quis, que você nem sabe se Deus quer, se Deus quis.
Sabe, isso é importante. Essa mulher cananeia e esse centurião ouviu de Jesus, grande é a sua fé, pelo simples fato deles não terem uma mente religiosa, pelo simples fato deles olharem para Cristo e dizer, você é a solução. Sabe, as pessoas têm que entender que a importância de vida pela fé vai ter que abrir mão da mentalidade religiosa. Ninguém vive pela fé com uma mente religiosa. Ninguém vive pela fé com uma mente escrava no pecado. Ninguém vive pela fé com uma mente escrava. Escrava não. Escravo no pensamento pecaminoso. Escravo no comportamento mundano. Ninguém vive assim pela fé. Para viver pela fé, você vai precisar ter uma transformação de mentalidade. Você vai ter que entender que não se encaixa no padrão desse mundo. Sabe, eu quero encerrar essa live contando um testemunho para você. Fresquinho. Eu fui diagnosticado com 17 anos de idade com uma doença degenerativa nos olhos, chamada ceratocone. O meu olho vai se tornando uma espécie de cone, afinal, e se ficar muito, se dar muita ponta, eu tenho que fazer transplante de córnea. Então, o futuro que me deram quando eu tinha 17 anos para 18 anos de idade você vai ter que transplantar os seus olhos. E foi tão sério que aos 20 eu tive que me submeter a uma cirurgia, porque é uma doença que ela evolui, ela não tem tempo para evoluir. Ela tem um tempo para estagnar, mas ela não tem um tempo para evoluir. Ela pode evoluir muito rápido, ela pode evoluir lentamente. E eu tinha 20 anos de idade quando eu precisei operar o olho esquerdo, colocar um anel, um segmento de anel, dentro do meu olho, para tentar conter a córnea, do lado esquerdo. E de lá para cá, eu vou ao oftalmologista uma vez por ano, faço uma topografia de córnea, como se fosse um ultrassom da córnea. E eu comecei a perceber algo, e de lá para cá, eu tinha 20 anos, eu aprendi aos 20 anos de idade, que Cristo é aquele que cura. Eu estou com 31, de lá para cá eu declaro, eu vou enxergar bem, eu vou melhorar minha visão, a minha visão vai avançar, eu não vou me submeter. E sabe de uma coisa, ontem eu fui no oftalmologista porque eu comecei a observar algo, eu colocava o óculos e eu dizia, está me incomodando? E eu falei com a minha noiva, eu falei, linda, o óculos está me incomodando. E eu comecei a brincar com ela e dizer assim, linda, lê para mim ali. Ela, eu não estou enxergando, mas está escrito isso, isso, isso. Ela, mas como que você está lendo? Eu falei, eu não sei, eu estou lendo e o óculos está me incomodando. E aí eu falei, eu preciso então ir no oftalmologista, ela deve ter aumentado o grau. Eu cheguei no oftalmologista ontem. Olha como é que Deus é fiel, meu irmão. E eu, antes de ir no oftalmologista, eu estava caminhando durante o dia. Eu ainda não consegui voltar a correr por causa de uma situação que eu vivi. Então eu estava caminhando normal, caminhando, recuperando meu físico, recuperando meu fôlego ontem. Eu comecei a orar ontem. Eu comecei a falar com Deus e falei, pai, eu preciso ir no oftalmo, num especialista em córnea, mas eu não quero ir no meu. O meu oftalmo, ele é muito bom, mas ele é muito cético, ele é muito debochado, ele pega o meu olho, abre o olho e fala, esse olho só é muito defeituoso. Ele é um cara que é um bom profissional, mas um péssimo humano. Eu falei, Senhor, me inspira a ir em um médico tão bom quanto o doutor fulano, que eu possa, e que seja especialista em córnea, porque não adianta eu ir no oftalmologista normal. É como se, só para você entender, não tem um clínico geral, nos olhos é a mesma coisa, nos olhos tem o oftalmologista geral, que você vai lá, quem não tem problema nenhum, ele vai lá, mas tem o cara que é especialista em retina, especialista em córnea e por aí vai. E o meu tinha que ser um especialista em córnea. Eu achei um, chamado Dr. Rodrigo, ele deixou eu usar o nome dele, ele me deixou ontem. E eu cheguei e comecei a todo um processo, e eu fico muito nervoso, porque na topografia de córnea vai determinar se eu vou ter que fazer cirurgia ou não, vai determinar se eu ia ter que colocar agora somente lente, óculos não ia mais funcionar. E eu falei, doutor, tem algo errado? Ele, o quê? Eu uso óculos, eu não consigo usar o óculos me incomoda. E ele, como assim? Eu falei, eu tiro e parece que está melhor. Aí ele, senta aí. E ele sentou, e meu irmão, e eu tinha orado a Deus para me dar um oftalmologista na manhã, e à tarde eu achei esse cara. Vai escutando. E ele, como é que você chegou até aqui? Eu falei, doutor, sou muito honesto com o senhor, não sei se você vai crer,
mas Jesus me trouxe até aqui. E ele falou comigo assim de cara, amém. Meu irmão, o negócio é forte. E aí ele sentou ontem, ele começou a mexer nos meus olhos, começou a fazer, e ele começou a olhar, não estou entendendo. Aí ele, lê para mim, eu li. Aí ele, vou olhar de novo, não estou entendendo. Aí ele, vou fazer fundo de olho. E aí o diabo já querendo soprar no meu ouvido, tá pior, hein? E eu fiquei, não estou pior, eu estou melhor, porque pela fé eu estou melhor. E eu comecei, meu irmão, já que ele deu um amém, o que eu precisava, eu falava assim, doutor, eu vou enxergar super bem, ali no consultório. Aí ele, cara, lê para mim. Ele, cara, eu vou te ser muito sincero, diante da sua topografia do ano passado, e o que eu estou vendo agora nos seus olhos, eu só acredito que você tem ceratocone, porque eu estou vendo a cirurgia e eu estou vendo a topografia. Porque você tinha 5 graus e agora diminuiu para 3 e 1,5. Meu irmão, você pode dizer assim, você ainda vai usar óculos. Querido, para quem estava diagnosticado a fazer um transplante de córnea, que tinha 5 graus de um lado, 5 graus de um outro, e não tinha solução, somente a lente de contato funcionava. Agora eu enxergo 98% com os olhos esquerdos, com óculos. Querido, quem tem ceratocone aí vai saber o que eu estou falando. Ele falou assim, olha, eu nunca vi alguém chegar com 31 anos de idade, com um diagnóstico de ceratocone como você. Você é um caso raro. Aí sabe o que ele fez? Para honrar o Senhor. Ele falou assim, o que você faz? Eu falei, para o senhor entender, eu sou professor da Bíblia. Aí ele, aonde eu? Na escola bíblica Rema, ele. No Rema? Eu falei, no Rema. Tem uma amiga minha lá e a vida dela está sendo transformada. Ela chama Flávia Cursino, você conhece? Falei, conheço demais. Aí ele, posso tirar uma foto com você? Eu falei, pode. Ele, eu posso pegar o seu laudo, posso pegar os seus negócios, você me permite levar isso aqui para estudo de caso? Eu falei, pode. Aí ele falou comigo assim, outra coisa, se você quiser usar meu nome, meu CRM como testemunho, pode fazer. Porque o que você vive hoje não tem base, não tem lógica, só pode ser Deus. Meu irmão, o que é isso? Você pode dizer assim, meu irmão, 11 anos confessando que eu vou enxergar melhor. São 11 anos. Não são 11 dias, não são 11 meses. São 11 anos. Desde o diagnóstico, eu digo, eu vou enxergar melhor. Eu vou enxergar melhor. E eu não retrocedi na minha confissão. Às vezes eu chegava e eu ia renovar a carteira. E o cara do Detran, esse é o seu último ano. Eu digo, não é meu último ano. Eu vou ter carteira até o dia que Jesus voltar ou até o dia que Jesus me levar. 11 anos declarando. Agora, entenda, eu precisei renovar a mente contra toda a papelada que tinha diante dos meus olhos. Faça isso. Transforme a sua mentalidade. Entenda a fé, renovando a mente. Entendendo a obra de Cristo na sua vida. E Deus é contigo. Deus te abençoe. Até a próxima live.